Nós sabemos que o UFC é o lar de alguns dos atletas mais impressionantes do mundo. Lutadores que combinam técnica, talento e determinação para criar momentos inesquecíveis no octógono. Mas você já se perguntou quem são os lutadores mais bem pagos do UFC? Afinal, esses guerreiros não apenas dominam a arte do combate, mas também conseguem transformar suas habilidades em verdadeiras fortunas. Será que o nome que você está pensando lidera a lista? Para descobrir todos os detalhes, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque eu vou te contar quem são esses gigantes do MMA e como eles chegaram ao topo. Fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Jon Jones, um talento incomparável e uma trajetória marcada por altos e baixos. Jon Jones, um dos maiores nomes do MMA, nasceu em 19 de julho de 1987, em Rochester, Nova York. Cresceu em um lar religioso e disciplinado, filho de um pastor e irmão de 2 atletas da NFL. Desde jovem, mostrou talento atlético, destacando-se no wrestling e no futebol americano. No entanto, aos 19 anos, com a chegada da paternidade, decidiu focar no MMA para sustentar sua família. Combinando uma base sólida no wrestling e uma criatividade impressionante, Jones estreou no MMA profissional aos 20 anos, chamando atenção por seu estilo único e envergadura excepcional. Em 2011, aos 23 anos, fez história ao vencer Mauricio Shogun Rua e se tornar o campeão mais jovem do UFC. Desde então, defendeu o título contra grandes nomes, consolidando-se como uma lenda, com seu estilo revolucionário e quase imbatível. Apesar de um histórico brilhante no octógono, a trajetória de Jones fora dele foi marcada por controvérsias, incluindo suspensões e problemas legais. Ainda assim, sempre retornava com performances que reafirmavam sua posição como um dos maiores lutadores da história. Com um salário de 5 milhões de dólares, além de bônus por performance, Jon Jones continua a desafiar limites. Conor McGregor. De garoto humilde à estrela global do UFC, Conor McGregor, um dos maiores nomes do UFC, é hoje conhecido tanto por seu talento quanto por sua personalidade marcante. Nascido em 14 de julho de 1988, em Crumlin, um bairro operário de Dublin, Irlanda, Conor cresceu em uma família humilde, onde o dinheiro era contado e os sonhos pareciam distantes. Ainda criança, ele mostrava um espírito competitivo, praticando futebol antes de descobrir sua verdadeira paixão, as artes marciais. Aos 12 anos, McGregor começou a treinar boxe em um pequeno clube local, inicialmente para se proteger de intimidações. Mas o que começou como uma forma de autodefesa, logo se transformou em algo maior. Aos 17, sua vida tomou outro rumo quando conheceu Tom Egan, um lutador de MMA, que o introduziu ao mundo das lutas mistas. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e trabalhando como encanador para sustentar os treinos, Conor não desistiu. Seu talento era inegável e, em 2013, ele estreou no UFC com uma vitória espetacular. A partir daí, McGregor acumulou feitos históricos, incluindo o título de primeiro lutador do UFC a conquistar 2 cinturões simultaneamente em categorias diferentes. Sua vitória relâmpago contra José Aldo, com um nocaute em apenas 13 segundos, consolidou seu nome como uma lenda do esporte. Além das lutas, McGregor expandiu sua fama para o mundo dos negócios, lançando a marca de uísque Proper Number 12, que rapidamente virou um sucesso. Apesar de algumas polêmicas dentro e fora do octógono, seu impacto no MMA é inegável. Com um salário de 3,5 milhões de dólares, ele se tornou um dos atletas mais bem pagos da história, provando que talento e determinação podem transformar qualquer sonho em realidade. Ronda Rousey.
a pioneira que quebrou barreiras no MMA. Ronda Rousey, um dos maiores nomes da história do MMA feminino, nasceu no dia 1 de fevereiro de 1987, em Riverside, Califórnia. Desde cedo, sua vida foi marcada por desafios. Após uma complicação ao nascer que causou dificuldades na fala, ela cresceu em um ambiente disciplinado e inspirado por sua mãe, Anne Maria de Mars. Campeã mundial de judô, aos 11 anos, Ronda iniciou seu treinamento no judô e sua dedicação a levou a competir nos Jogos Olímpicos. Em 2008, ela fez história ao conquistar o bronze em Pequim, tornando-se a primeira mulher americana a medalhar no esporte. Após se aposentar do judô, Ronda enfrentou dificuldades financeiras e pessoais, mas encontrou no MMA um novo propósito. Sua transição para o esporte foi explosiva, conquistando vitórias rápidas com sua especialidade em chaves de braço. Sua sequência de triunfos chamou a atenção do UFC e ela se tornou a primeira campeã feminina da organização, ajudando a criar uma divisão feminina e levando o MMA a um público ainda maior. Lutadoras como Miesha Tate e Cat Zingano foram derrotadas de forma memorável, consolidando seu status de estrela global e rendendo a ela salários que chegaram a 3 milhões de dólares por luta. No auge, Ronda parecia imbatível, mas sua derrota para Holly Holm em 2015 foi um ponto de virada. O retorno contra Amanda Nunes também terminou em derrota, levando-a a se afastar do MMA. Apesar disso, ela continuou a se destacar, entrando para o WWE e estrelando em filmes como Os Mercenários 3 e Velozes e Furiosos 7, mostrando sua versatilidade além dos esportes de combate. Ronda Rousey não foi apenas uma lutadora, foi uma pioneira que transformou o esporte de lutas mistas feminino. Brock Lesnar. Brock Lesnar, um dos atletas mais dominantes da história dos esportes de combate, nasceu em 12 de julho de 1977, em Webster, Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Criado em uma fazenda, Lesnar cresceu em um ambiente que exigia trabalho árduo e disciplina, valores que moldariam sua carreira. Durante o ensino médio, ele mostrou talento excepcional na luta greco-romana e, na faculdade, conquistou o campeonato nacional da NCAA em 2000, solidificando sua reputação como um dos melhores lutadores universitários da sua geração. Após seu sucesso no wrestling amador, Lesnar assinou com a World Wrestling Entertainment, onde rapidamente se tornou uma estrela. Sua combinação de tamanho, força e agilidade, nunca antes vista, o levou a ser apelidado de The Beast Incarnate. Brock conquistou múltiplos títulos mundiais na WWE e no UFC, tornando-se um dos maiores nomes do entretenimento esportivo. Sua presença imponente no ringue e sua capacidade de dominar os adversários o tornaram um dos maiores atrativos da organização, com salários que chegam a 2,5 milhões de dólares por performance. Não satisfeito em dominar apenas o mundo do wrestling profissional, Lesnar migrou para o MMA. Ele estreou no UFC em 2008 e, em pouco tempo, se tornou campeão dos pesos pesados ao derrotar Randy Couture. Sua vitória colocou o MMA em outro patamar de popularidade, atraindo milhões de fãs. Com sua força bruta e habilidades no wrestling, Lesnar defendeu o cinturão contra adversários renomados como Frank Mir e Shane Carwin, cimentando sua posição como uma lenda do esporte. Outros lutadores bem pagos. O UFC é mais do que um esporte, é um espetáculo global, onde lutadores se tornam lendas e, muitas vezes, milionários. Entre os mais bem pagos, o brasileiro Alex Poatan, com 3 milhões de dólares, é um exemplo de ascensão meteórica, saindo do kickboxing para o UFC e conquistando o cinturão dos médios em uma luta histórica contra Israel Adesanya.
Sua trajetória inspiradora e estilo de luta explosivo o colocaram no topo das bolsas mais altas da organização. Nate Diaz, com seus 2 milhões de dólares, é outro nome que merece destaque. Conhecido por sua atitude desafiadora e estilo provocador, Diaz é uma estrela que atrai multidões. Sua rivalidade com Conor McGregor é uma das mais icônicas da história do UFC e lhe rendeu algumas das maiores bolsas de sua carreira. Georges St-Pierre, uma lenda do Canadá, também garantiu seu lugar entre os mais bem pagos, com salários milionários acumulados ao longo de uma carreira impecável. Anderson Silva, o Spider, fez história como um dos maiores lutadores de todos os tempos e, mesmo após sua saída do UFC, continua a ser lembrado como uma figura icônica e milionária do esporte. No final, o UFC não é apenas um lugar onde se luta, é um palco onde vidas são transformadas tanto pelo reconhecimento quanto pelas fortunas que acompanham o sucesso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!